Está indo. Deixa eu ver aqui. Estamos aí ao vivo. Boa noite a todas, boa noite a todos. Estamos iniciando aí mais uma roda de conversa, diretamente aqui pelo Conexões Periféricas RP, né, o coletivo que atua na favela de Rio das Pedras, mas em articulação com outras favelas e a periferia da cidade. Quero cumprimentar a todos, agradecer desde já aos nossos convidados, né, Francisco de Assis. Muito obrigado, Francisco, por ter aceito esse convite, para estar aqui dividindo esse espaço conosco. Agradeço também ao Gelson Alexandrino, né, companheiro aí de luta, por também ter aceito o convite para a gente poder conversar. Muito importante esse espaço. Quero ratificar, né, que essa série de conversas, direitos trabalhistas e sindicalismo nas favelas, tem o objetivo de aproximar, né, de fazer com que as pessoas, os trabalhadores e trabalhadoras que vivem nas favelas, nas periferias, conheçam os sindicatos, conheçam os desafios que estão por trás do sindicato, né, possam elaborar críticas a partir dessa vivência, desse conhecimento dessa história do sindicato, e possam participar, contribuir de alguma maneira para essa luta, compreendendo a importância desse movimento social, né, na luta por garantias de direitos. Antes de passar a palavra para os convidados, fazer uma primeira rodada de apresentação, para cumprimentar, né, as pessoas que estiverem acompanhando, eu quero agradecer imensamente a companheira Joyce, do NPC, que deu uma ajuda aqui para, né, atualizar a nossa transmissão e para que ela fosse viabilizada. Então, muito obrigado, Joyce. Passou a tarde aqui dando um help, né, dando uma aula aqui para a gente, foi muito importante. Agradecer o NPC, de modo geral, na figura da Cláudia Santiago, que é o parceiro aí nessa atividade, né, articulando sindicatos, instituições, pesquisadores, para que a gente possa viabilizar essas conversas. E agradeço também aos outros membros do coletivo Conexões Periféricas, né? Embora eu esteja aqui representando, fazendo esse papel da mediação, tem várias outras pessoas por trás dessa atividade, né? Tem a companheira Cássia Moura, do GE Periferia Digital e do Conexões Periféricas, tem o Fernando, tem Cássio, Rafael, Jean, né? Nosso camarada Jean, Paula, Gabriela, enfim, várias outras pessoas, o Cássio, que estão por trás dessa atividade. Então, agradeço aí a todos, né, porque é nessa coletividade que a gente consegue viabilizar essas ações de fortalecimento das nossas lutas. Então, vou passar a palavra para vocês complementarem a apresentação de vocês, né, porque sempre fica faltando alguma coisa, mas de antemão, vou passar a palavra só para uma primeira rodada para vocês complementarem a apresentação de vocês e complementarem o público, tá? Aí depois eu volto a palavra a vocês para iniciar a nossa roda de conversa. Então, Gelson Alexandrino, né, é trabalhador aposentado do Metrô Rio, militante do MCP, Movimento das Comunidades Populares, né, atualmente está em Belo Horizonte, fazendo aí a luta por dentro desse movimento, e é uma figura importante dentro dos movimentos sociais. O MCP é um grande movimento social, né, eu sempre falo que é da envergadura do MST, porque, né, a gente faz essa comparação no sentido de tamanho, de abrangência, de importância. Então, com quem eu aprendo muito, né, tem ações no Brasil inteiro. Então, agradeço o companheiro Gelson Alexandrino e o companheiro Francisco de Assis, né, conhecido como Chiquinho, é metroviário, aposentado também, é secretário-geral, atualmente está como secretário-geral da Associação de Aposentados e Pensionistas do Metroviário do Rio de Janeiro, né, ex-dirigente sindical, então tem aí toda uma trajetória importante para poder compartilhar um pouco da história desse sindicato e da importância desse papel. O tema que a gente vai debater aqui hoje é os sindicatos dos trabalhadores de transporte na luta pelos direitos trabalhistas. Então, certamente eles vão contribuir muito para esse debate, vão trazer muitos elementos para a gente refletir sobre, né, essa luta importante. Então, passo a palavra para o companheiro Gelson para fazer uma primeira apresentação, vou cumprimentar o público, depois para o Francisco,
para aí sim nós iniciarmos nossa conversa. Então, na verdade, eu não tenho o que acrescentar muito, né? Você já falou aí. Meu nome é Gelson Alexandrino, sou do MCP. Atualmente moro em Belo Horizonte e fazendo a minha militância aqui na Grande BH. Né? Tenho uma honra muito grande de participar desse debate com o companheiro Chiquinho, que foi um companheiro de trabalho no Metro Rio durante muitos anos, né? Então, nós temos uma afinidade muito grande e histórica, né? Então, é isso. Beleza? Obrigado, Gelson. Muito obrigado. Passo a palavra para o Francisco para também cumprimentar aí o nosso público. Eu sou aposentado, como você relatou. Eu trabalhei na empresa Concessão Metroviária Rio de Janeiro por 21 anos e 10 meses. E antes eu era metalúrgico. Sempre fui sindicalizado nas empresas que eu trabalhei. No dia que eu entrei na empresa, na concessionária metroviária, antes era outro nome, no dia que eu entrei na empresa, eu me filiei ao sindicato. E até hoje eu sou filiado ao sindicato. Então, dos meus 63 anos, eu tenho 49 anos filiado a algum tipo de sindicatos. Antes, metalúrgico e hoje, metroviário. Tanto como ativa como aposentado. Então, eu tenho um total no sistema metroviário 21 anos e 10 meses de história, conhecimento, entendeu? Aprendizado, entendeu? Muita luta e vontade de ensinar o próximo. Maravilha, maravilha. Só essa introdução, né, desse tempo de filiação, e não só filiação, mas participação do sindicato já nos agrega muito, já é muito importante para a gente. A gente está recebendo aqui hoje, né, 2 trabalhadores que se aposentaram nessa empresa, no Metrô Rio, né, e que atuaram fortemente dentro do sindicato durante muito tempo, porque a ideia é que a gente possa conversar, né, nessa série de rodas de conversa sobre direitos trabalhistas e sindicalismo nas favelas, conversar com pesquisadores que pesquisam temáticas ligadas ao mundo do trabalho, que a gente possa conversar com representantes sindicais que estão aí na ativa, né, diretamente no sindicato, e também que a gente possa conversar com trabalhadores que têm, né, trabalhadores e trabalhadoras que tenham essa experiência dentro do sindicato, dentro de outros movimentos sociais, para poder a gente conseguir uma análise mais ampla e mais profunda possível, né, e fortalecer nosso conhecimento sobre esse movimento. Então, reforço aí mais uma vez o agradecimento a vocês por compartilhar toda essa experiência, essa história conosco. Bom, para iniciar a nossa roda de conversa, né, o Francisco de Assis, né, o Chiquinho, vai fazer essa fala inicial, conforme combinado. Né? Cada um vai ter uma fala inicial de 10 a 15 minutos, depois a gente abre para poder perguntar, conversar. Então, quem estiver acompanhando, né, além de divulgar, marcar outras pessoas que possam interessar esse tema, que você considera que é importante que conheçam, né, essa história de luta, também vocês possam interagir, fazer perguntas, críticas, questionamentos, que são sempre bem-vindos. Então, passo a palavra aí, Francisco. Douglas, é muito importante falar para você. Não vou falar dos companheiros trabalhadores no sistema metroviário de hoje, mas vou falar de um período, um pequeno período para trás, vamos colocar 10 anos para trás, as pessoas que trabalhavam no sistema, ele tinha amor pelo próprio sistema. Sabe por quê? Porque o sistema metroviário é um poder público, é um bem público. Então, as pessoas que estavam trabalhando desde a sua fundação, as pessoas tinham amor pelo sistema. Eles tinham
a companhia como a segunda casa. Então, eu vou fazer um histórico, um breve histórico. A companhia ela foi criada no papel em 1968. Começou a construção em 1970. Em 1979, iniciou-se a operação, um trecho pequeno, mas naquela época, com poucos trens, e um sistema e um pedaço muito pequeno, que era da Glória à Central, transportava naquela época em torno de 400 mil pessoas por dia. Para ter uma ideia, hoje nós temos um trecho enorme e transportamos um universo de 1.050.000, 1.100.000, quando está lotado. Menos da 8, é uma média de 850 mil, hoje que está dando, devido à pandemia, devido à escassez de emprego. Então, tem uma média hoje de 800 mil usuários dia. Em 98, o sistema metroviário passou para a mão privada. Teve, naquele ano, no início do ano, teve a concessão que iniciou-se através do grupo Opportunity e tinha a empresa Cometrans, uma empresa de transporte metroviário da Argentina, porque no contrato de concessão era obrigada a ter uma empresa que entendesse do sistema. Então, o banco Daniel Dantas, que é a Opportunity, foi um dos cabeças, juntamente com o Citibank. Mas quem era responsável pela operação era o grupo do Opportunity com a Cometrans, argentina. A Cometrans ficou por um período de 5 anos, até 2003. Quando acabou seus 5 anos, eles saíram, aí ficou o grupo Opportunity brigando com o grupo do Citibank. Então, em 2008, o grupo foi vendido, na época, por R$1 bilhão para o grupo atual, chamado de Invepar. Tá? Então, para a gente chegar... Agora, vamos... eu falei que começou a operação em 1979. O Sindicato dos Metroviários do Rio de Janeiro foi vanguarda e ajudou dezenas de categorias a ser criada. Muitos sindicatos, hoje, aí no nosso redor, teve o apoio e a logística total dos metalúrgicos, dos metroviários do Rio de Janeiro, na sua moldagem, na sua construção, na sua engrenagem de início para seus passos iniciais, tanto financeiro como político. Naquela época, o Geraldo Cândido ele era o presidente do sindicato, onde foi também criado a Central Única dos Trabalhadores, que o Geraldo Cândido também foi presidente. Então, a história é muito rica. A história dos trabalhadores metroviários. Eu sinto-me muito honrado cair nessa categoria. Em 1990, deixa eu dar uma olhada aqui, a categoria fez uma greve, tá? Essa greve abriu todas as roletas, tá? Isso era no governo, ia mudar o governo do Moreira Franco. Não tinha dinheiro e tal. Então, estava muito ruim para os trabalhadores. E a diretoria tirou
que ia fazer uma greve, mas uma greve diferente, uma greve que desse prejuízo para o Estado. Mas como ia fazer isso? Então não poderia ter falha. Como que ia ser? Cada diretor do sindicato assumiu uma estação. E todos os trabalhadores foram para as estações acompanhar todos os trens, subida e descida. Naquele dia, não houve nenhuma falha, não teve nenhum problema, nenhum tumulto. Então, após aquela greve de roleta aberta, todos os diretores foram demitidos por justa causa, inclusive com processo civil e criminal. Criminal devido ao sistema ser perigoso. E civil, a proposta era que todos os diretores pagassem o valor do prejuízo que o Estado teve. Então, com isso, todos os diretores foram demitidos por justa causa. Ficou um tempo e a categoria ficou bancando esses diretores até a justiça ganha a causa para eles, para a instituição sindical, e eles voltassem à atividade deles. Então, a história é rica. Em dia 5 de abril de 1998, a empresa operadora que ganhou o leilão, ela assumiu a operação. Nesse leilão, que foi o maior ágio que já aconteceu de todos os leilões, que de 25 milhões ela foi vendida por 696 milhões. 690 milhões. O maior ágio que já aconteceu numa concessão. Quando eu falei com você, eu tinha feito comentário, eu gostaria muito que trabalhadores que trabalham como BNDES, a SEDAI, Douglas, as pessoas não sabem o que mal se dá o nome de concessão, não sabe o mal que dá o nome de terceirizados, não sabe o mal que é você dar 20 anos, 25 anos, 35 anos. O metrô, ele só quer sugar. Ele só quer o dinheiro do cliente. Quando tem uma obra numa estação, quem paga a obra é o Estado. Quando tem que comprar o trem, quem compra é o Estado. Quem paga tudo isso somos nós. Eu, seu Gerson, você, os usuários. Então, passamos a fazer parte do uso. Já aquele bem público já não é mais nosso. Já é daquele grupo que explora, suga tudo que tem que sugar e depois devolve para o poder público sem nada, a zero, a míngua. Fora o que? Os melhores profissionais que têm um salário considerado mais alto, todos aqueles trabalhadores, eles são limados. Começa a sair um bom profissional para entrar um mais ou menos. Depois que sair aquele mais ou menos, vai entrar outros. Nos 21 anos que eu estive no metrô, o metrô trocou a folha de pagamento 4 vezes. Você sabe o que é isso? Você tem 3 mil empregados. 3 mil empregados.
você demite 3.000 empregados 4 vezes. Vocês como sabem disso? Pela matrícula. Então, a gente que estava lá, vou falar, eu rodava todas as áreas da empresa. O que eu estou falando é exatamente que o seu Gerson ele deve estar lembrando, deve estar passando a historinha na cabeça dele. Porque é isso, você passa a amar aqueles trens. E aqueles trens não é do patrão. Aqueles trens também é teu. Entendeu? Você não quer fazer um bacalhau para liberar o trem. Sabe por quê? Porque você tem amor ao patrimônio do Estado. Você passa a ter aquilo como teu. Então, a gente passou a gostar mais do sistema, mais da empresa, devido à sua história. Você conhece pessoas que teve uma história linda. Poderia falar para você uns 20 agora, mas vou falar um só. Geraldo Cândido. Que ele engloba tudo. Era um operário que foi senador e não mudou a sua postura como ser humano. O metrô, hoje ele coloquei um rascunho aqui, porque a gente, assim, hoje o metrô, na linha 1 e linha 2, na linha 1 e na linha 2, tem 42 quilômetros. Na linha 4, tem 16 quilômetros. Na linha 1 e 2, tem 46 estações. Na linha 4, tem 5 estações. Na linha 1 e 2, tem 49 composições. Composições de 6 carros. E na linha 4, tem 12 composições. Tá? Então, hoje, na linha 1 e 2, transporta um total de 850 mil usuários dia. E na linha 4, transporta em torno de 250 mil usuários dia. Tá? A obra concluída da linha 1 e 2, conforme foi um documento elaborado pelo Jornal do Brasil, na época, o governo do Estado teve um gasto de 7 bilhões na época para construir todo o sistema malha metroviária da linha 1 e 2 com os seus pontos principais. E gastou... Aí agora que você vai ficar meio... E nas 5 estações, tá? Gastou em torno de 7 bilhões na época que concluiu a obra para a operação devido às Olimpíadas. Mas foram fazer uma correção, hoje está dando 10 bilhões e 700 milhões. Número astronômico. E tudo isso para os empresários ganhar dinheiro. Entendeu? Nada disso vai para o Estado, é tudo para os empresários. Tá? Então, a gente... eu comecei a ver números, porque a gente fica falando de números, mas isso daí não interessa, não interessa. Gente, interessa sim, porque a SEDAI foi passada para frente agora, estão falando 22 bilhões. Mas é o seguinte, e as comunidades?
Vão pagar água? Vão. Em torno das comunidades vai pagar água? Vão. O empresariado, ele não coloca o dinheiro dele no fogo à toa. Ele quer o retorno. Eu aprendi, Douglas, com a minha, que o transporte público não é para ter lucro. Saúde pública não é para ter lucro. Educação não é para ter lucro. O transporte, ele tem que ter um preço o mínimo possível para poder dizer que está sendo pago. Porque é um social. É como a educação, é social. A saúde. Nós temos nada melhor, nada do que o SUS, que é nosso e é gratuito. Então, vai vir agora esse grupo de empresários que vai tomar conta do Rio de Janeiro. Eu estava conversando isso aqui em casa, eu tenho até receio que vai acontecer em algumas comunidades. Falta d'água, você não pagou, você corta. Mas só é que ele não vai cortar no pé do morro, eles vão cortar longe. Então, a gente fica numa situação muito ruim. A gente, como falar socialista, sim, mas é que eu passei a entender que o bem público era o público, e o público é o povo, e o povo que é dono de tudo, então tem que ser de graça. A água e esgoto tem que ser de graça. O sistema metroviário, ou trem, ou onde você está, Maricá, ônibus não tem ônibus público de graça? É exatamente. Tem que ter gestão pública para poder administrar isso. Então, eu, metroviário, hoje eu estou como secretário-geral da Associação dos Aposentados e Pensionistas do segmento, dá o nome de AMAP. Nós fazemos todos os meses reuniões, sempre a segunda quarta-feira do mês. Assim que tiver aberto, eu vou fazer contato para você nos visitar e participar, que é o almoço, uma confraternização mensal, entendeu? Fazer um almoço, depois do almoço tem uma cervejinha e tal. Não é nada que... E para a gente bater aquele papo após. Tem o debate político, entendeu? Cada um tem seus pontos, tem as suas diferenças, e ali a gente faz o debate. Não tem para quem ganhou ou quem perdeu. O debate é aberto. Então, sempre na segunda, quarta-feira do mês temos isso. Nós estamos desde março do ano passado sem fazer. Perdemos alguns companheiros. Temos 2 que chegou a falecer recentemente. Um foi até diretor do sindicato na gestão que eu estava. Eu não tive problema, eu não peguei o problema da Covid, mas me deu um problema na boca, eu perdi vários dentes, e eu com medo de ir para médico, entendeu? Então, e a gente fica através de aplicativo, conversando, a gente vamos lá tentar resolver algumas questões, mas dizer que eu tenho prazer, eu tenho orgulho de ter sido escolhido para estar na categoria. Eles não me escolheram. Tá vendo? Eles não me escolheram. Eu acho que já estava, entendeu, escrito em algum lugar, e eu caí como uma paraquedas ali. E hoje estou. Eu me sinto muito bem com pessoas que têm uma história linda. Depois de conhecer essas pessoas do passado do metrô, entrou outras pessoas. O seu Gerson. O seu Gerson tem uma história linda também. Tá vendo? Então, a você, Douglas, os metroviários,
Saudosista, eu sou saudosista. Eu saí recentemente, mas eu tenho o prazer de dizer: o metrô não é da Ivepar, o metrô é do povo, é nosso, é meu, é do seu Gerson, é seu, é de todos os usuários que usam o sistema metroviário no dia a dia. Francisco, muito bacana, muito obrigado por trazer essa história. A gente vai continuar conversando, mas essa primeira fala sua foi fundamental para a gente entender esses marcos históricos, né, do processo de privatização do metrô, é muito importante. Eu acho que a geração que está aí hoje, que são os trabalhadores mais precarizados de aplicativo, né, por plataformas, talvez nem saiba que o metrô já foi público, né? Provavelmente acha que sempre foi privado. Então, conhecer essa história, esse movimento de privatização é fundamental, porque quando você fala dos valores, né, a forma que foi vendida, a forma que foi privatizada, depois os valores que foi vendido de um grupo privado para outro, é assustador. O quanto lucraram, sobretudo quando você traz esses pontos aí de... Lembrando, né, que o investimento, quando toda vez tem que comprar um outro vagão, quando tem que fazer alguma manutenção mais... um arcabouço maior, o dinheiro é o dinheiro público que é colocado nisso e quem está lucrando são, né, os donos, os empresários aí privados. E a gente acabou de passar por isso com a SEDAI, como você bem lembrou, que é, enfim, um problema grave aí. A gente vai conversar mais um pouco. Antes de passar a palavra para o senhor Gelson, eu vou só ler aqui, porque tem algumas pessoas acompanhando, cumprimentando a gente, vocês. Então, tem o Moisés Ramalho, né, falando aqui da importantíssima iniciativa de conexões periféricas, de dar palavra para os trabalhadores, os representantes do povo, de apresentar a sua visão da vida, da economia e da política. Obrigado, Moisés. Ele fala também, né, concordando aqui com a fala do Francisco, né, exatamente, compadre, né, Francisco, o Estado, ou seja, o povo paga o investimento e os empresários ficam com o lucro. Como vai acontecer com a cidade? Infelizmente, é isso que está previsto, né? O Éder Fernandes também faz aqui uma saudação, né? A saudação da Federação Nacional dos Metroviários, a FinaMetro, que represento como diretor. Obrigado, Éder, pela participação. Está na luta nacional contra a privatização dos metrôs nos demais estados brasileiros. Saldo O também Web era o presidente quando eu era o secretário-geral. Eu acho que eu cheguei a encontrar com ele nas reuniões do GIC lá no metrô. Saudações gerais aqui aos metroviários, em especial ao amigo e companheiro Chiquinho e ao Gelson, que esteve junto conosco nas lutas por melhores condições de trabalho e salariais. Maravilha, muito obrigado. Teve também um comentário da companheira Alícia Pereira, né? Eu, Alice, estou assistindo, faço parte da diretoria do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas do município do Rio de Janeiro, dando boa noite para a gente. Foi muito bacana porque a gente recebeu aqui a Maria Isabel, né, que é presidenta do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas, foi uma conversa maravilhosa para entender, né, as lutas, os desafios aí dessa categoria de se organizar, que tem feito um trabalho muito importante no combate à Covid e na garantia, né, dos direitos dessas trabalhadoras. Muito obrigado, Alice, e a todos aí que estão acompanhando. Então, passo a palavra agora para o Gelson, para poder fazer suas falas iniciais. Bom, em primeiro lugar, eu quero parabenizar o Douglas por essa iniciativa de criar esse espaço para dar voz aos trabalhadores. E principalmente hoje, por esse tema, direitos trabalhistas e sindicato na favela. Isso é de uma importância ímpar. Vocês lembram, quem, né, acompanha a história, o grande sucesso das lutas fortes que aconteceram no início do século XX, greve geral de 2017, por exemplo, né, uma coisa fabulosa. Tudo aquilo aconteceu porque o sindicato estava enraizado nas periferias. Portanto, veja a importância que é isso. O Douglas está levando essa ideia, essa mensagem para resgatar isso. O sindicato ser
conhecido onde deveria ser, né? Porque causa até impacto. Sindicato na favela, o que é isso? Mas então, como tem sentido isso aí? Né? Quer dizer, o Douglas está buscando essa essência que, para o sindicato exercer realmente sua função, isso tem que acontecer. Então, parabéns por isso. Então, é o seguinte, o Chiquinho trabalhou sua fala na história do metrô, né? E frisou essa questão das privatizações. Foi fantástica essa fala. Mas eu vou falar dentro do tema, né? Tema que foi proposto, que é atuação sindical. A importância do sindicato, né? Foi assim que o Douglas propôs, né? Aí o que acontece? Eu vou falar, primeiro, da minha visão da importância do sindicato. Para que o sindicato existe? E depois vou falar da minha experiência concreta de atuação sindical aqui no Rio de Janeiro. E, em seguida, falar um pouco do esvaziamento dos sindicatos que está acontecendo hoje em função da conjuntura, principalmente a partir da implantação do neoliberalismo. Pois bem, o sindicato, né, é de uma importância fantástica. Ele tem a função de denunciar os problemas criados pela patronal, né, e procurar solução. Tem a função de defender os direitos trabalhistas, previdenciários. Tem a função de monitorar os aspectos de segurança e condições de trabalho e de vida dentro das empresas, né? Tem a função de prestar assistência jurídica a seus filiados, né, em todos os aspectos. Tem a função de fiscalizar as políticas públicas em benefício, né, do povo e principalmente dos associados. E tem, principalmente, a função de mediar as negociações coletivas, né? Isso do ponto de vista prático. Mas tem também a função de desenvolver a consciência de classe dos trabalhadores. Então, imagina quanta importância que é. E em função disso é que, conforme o Chiquinho falou, né, sempre que entra numa categoria, a primeira coisa a fazer é se filiar ao sindicato. Pois bem, a minha atuação sindical no Rio de Janeiro. A minha atuação sempre foi discreta, pela base, dentro da empresa. Em nenhum momento atuei por cima e fora para dentro, né? Nas diretorias sindicais, por exemplo, né? Apesar de ter sido pesquisado para isso, o próprio companheiro Chiquinho é prova disso, né? Mas nunca me interessei em atuar pelas diretorias, mas sim dentro do chão de fábrica, do chão da oficina. Atuei no Rio de Janeiro em 3 categorias. Categorias dos metalúrgicos, dos químicos e, finalmente, dos metroviários. Então, dos metalúrgicos, trabalhei nas fábricas Caneco, Asca e RPI. Na química, trabalhei na transformadora industrial de plástico em Betim, Flecha, Carioca e Vulcã. E, finalmente, no metrô. A nossa atuação no sindical, nos metalúrgicos, se dava assim. A gente organizava, né? Primeiro tinha uma afinidade, sempre uma afinidade, com uma corrente sindical, né, que atuava naquela diretoria. Os metalúrgicos, na época, por exemplo, tinha 13 correntes, né? A iniciar foi nova com uma corrente e atuava ligado, né, o sindicato através daquela corrente. Mesma coisa no metrô. Aí o que acontece? A gente organizava os grupos dentro da fábrica de forma clandestina, né? E elaborava um boletim, né, para divulgar e denunciar
todos os problemas da fábrica, né? Esse boletim recebia o nome do produto que a gente fabricava. Por exemplo, em uma delas, né, nós fizemos isso em 12 fábricas de metalúrgica, né? Essas comissões internas, que não era CIPA, nem era comissão, era comissões clandestinas mesmo, né, atuando ali. A gente fazia um boletim, escrevia toda a problemática, né, e aí passava para o diretor do sindicato. O diretor do sindicato redigia, imprimia e devolvia na porta da fábrica. Então a gente se achava, porque era o nosso trabalho. E eles tinham a honestidade de não mudar nada, não mudar nenhuma vírgula, né? Então, o boletim a gente dava o nome do produto. Por exemplo, aqui, ó, a válvula. Uma delas, né, um dos boletins, tinham 12, fizemos 12 boletins. Tinha a válvula, tinha o cilindro, tinha o transformador, tinha a tampinha, que era uma fábrica de tampinha de garrafa, foram 12, né? Eu tenho um exemplar ainda desse aqui, que é a válvula. Aí aqui tem tudo, né? Todas as denúncias, né? E a partir daqui, inclusive, nós organizamos uma greve de 5 dias, e que foi bastante vitoriosa, né? E tal. Então, introduzimos também uma outra coisa interessante, né, nessa prática, que é os abaixo-assinados redondos. Tá? Então, a gente fazia um abaixo-assinado para uma reivindicação, e aí, mas tinha aquela questão da perseguição. O primeiro que assinou o abaixo-assinado era o visado, né? Entendeu? Aí, então, nós fizemos um abaixo-assinado redondo, que aí não tinha primeiro, né? A inteligência da empresa não ia, né, sabe quem foi o primeiro que assinou aqui, entendeu? Então, e assim a gente conseguiu muita luta, muitas vitórias nessas várias fábricas, né? Bom, mas em função dessa luta, sabe como é que é, né? A admissão veio, né? E a gente ficou sem, né? E aí tive que mudar de categoria. Aí passei para a categoria dos químicos. Lá também a mesma forma, só não tivemos sucesso com a diretoria do sindicato, que era muito pelega, né? Mas mesmo assim nós conseguíamos fazer esse trabalho dentro da fábrica e encaminhar para o sindicato, né? Tentar resolver, mas não tivemos muito sucesso em função do nível de ilegais que era, né? Que era lá nos químicos, né? Que aliás eu nunca fui nem lá na sede em função disso. Muito bem. E aí foram cada categoria dessa, 5 anos, 4 anos, 6 anos. Né? Finalmente, Metrorio, né? E aí foi onde eu fiquei mais tempo, né? Ficamos 18 anos, né? Então, chegando no Metrorio, o sindicato que é uma referência nacional, né? Sindicato que foi iniciado pelo grande companheiro revolucionário, Geraldo Cândido, né? Um sindicato que tem uma condução completamente no campo da esquerda, né? Embora também existia a questão de correntes e tal, mas isso é uma coisa que se administra, né? E então, novamente ali, 18 anos de atuação nesse esquema, sempre no chão de fábrica. Fui muitas vezes sediado pelo próprio companheiro Chiquinho, que convidou, entra na diretoria, vamos até... Né? Nunca aceitei, porque eu achava que, né, a atuação sindical ela, trazia mais resultado para o próprio sindicato, como trouxe, né, que a gente levava muitas questões já elaboradas para o próprio Chiquinho conduzir, né, e os companheiros de diretoria, e assim... Então, aí, todos os espaços que era possível nessa atuação, reunir pessoas, era o que a gente fazia. Então, no metrô, qual foi a dinâmica no metrô? No metrô, eu passei a conduzir os DDS. Eu coordenava os DDS todos os dias, uma época passou a ser 2 vezes por semana. Eu sei que juntando todos os DDS que eu fiz, são diário de segurança do trabalho, né? Palestras antes do expediente para refletir a problemática de segurança e tudo mais. Eu sei que eu fiz por baixo 600 reuniões DDS. Futebol. Organizei 2 times de futebol. Jogamos bola com a galera, e isso aí
proporcionava poder se reunir, conversar, né? E levar a mensagem, né? Para essa galera. Mesmo né? A gente largava o serviço às 5 horas e ia jogar bola. Até 9 horas da noite, né? Um campinho que tinha no CCO, que o Chiquinho conhece bem, né, Chiquinho? Então, a gente jogava bola ali. E isso estava fazendo parte dessa dinâmica, fazendo parte dessa, né? Não era à toa que a gente estava jogando bola ali, depois de um dia cansado, ir para Pavone e depois 5 horas está de volta. Entendeu? Não era à toa, era com esse objetivo. Né? Teatro. Teatro em relação a questões de segurança. Né? Organizamos 5 teatros, né? Em que isso aí já era motivo para se reunir, para ver os personagens que ia trabalhar cada papel naquele teatro. Então, veja como isso era importante, né? Essa ligação, essa reflexão, poder estar conversando com os companheiros e transmitindo essa ideologia dessa atuação. Coral. Né? Organizamos um coral, né? Que, em princípio, parece uma coisa boba, né? Um coral para cantar. Mas você imagina a importância que o coral trazia, que o coral, por si só, já exige coletivo. Né? Por si, já exige coletivo. O coral não funciona sem coletividade, sem companheirismo, sem... Né? Então, isso já é um valor. Né? E aí, imagina, quantas reuniões para ensaios, né? E fazer as apresentações e trazer um momento de lazer para os metroviários. Né? Nós fizemos apresentações no Teatro Municipal durante 4 anos, né? 4 vezes, uma vez por ano, em 4 anos, e ficava lotado, 2.000 e poucas pessoas metroviárias assistiam nossas apresentações. Né? E fizemos apresentação em 12 teatros do Rio de Janeiro, né? Envolvendo teatros da Fijan, teatro do Centro de Cerimônia, 12 teatros, né? Inclusive, escrevi um livrinho sobre essa experiência, foi muito fantástica, né? E, finalmente, organizamos o Banco Comunitário, né? Uma coisa inédita ali dentro, que funcionou 4 anos, né? E as nossas reuniões eram na sede do sindicato. Entendeu? Então, imagine essa ligação. Né? O Banco Comunitário funciona na sede do sindicato. Conseguimos reunir, tivemos reunião na sede ali, com mais de 40 pessoas, né? Vocês lembram disso, né? Entendeu? Então, esse banco resolveu muitos problemas dos companheiros, né? E ele mobilizou ali, movimentava em torno de R$80 mil numa determinada fase. Então, aí, foi isso, né? Isso a minha trajetória, né? Nos sindicatos aí no Rio de Janeiro. Então, isso aí foi 18 anos, né? Como falei no começo, a honra de trabalhar desse tempo todo com o Chiquinho. E agora estamos aqui. O Douglas deu essa oportunidade da gente falar para os trabalhadores do Rio de Janeiro, que imagino muita gente está nos acompanhando, né? Dessa tão maravilhosa atuação. Isso que o Chiquinho fala, o amor ao sistema, ao trem, isso eu também, né? Sou saudosista, tenho muita saudade, né? Por mim, eu voltaria lá para estar encontrando com os companheiros, né? Sou muito privilegiado, né? Quero agradecer isso aqui a galera do metrô, né? E quando eu saí do metrô, juntou uma galera de uns 70 peão, né? Companheiros fizeram um churrasco de despedida e foram feitas muitas homenagens à minha pessoa. Tenho guardo aqui fotos e placas das homenagens que a galera fez. E me surpreendeu porque eram pessoas de várias áreas do metrô, né? Não só da oficina onde a gente trabalha. Então, isso foi uma coisa muito gratificante que eu não... Né? Só tenho a agradecer essa galera. Beleza? Então é isso. Qualquer coisa aí vocês podem perguntar. Maravilha, Gelson.
muito, né? A história de vocês dois são histórias lindas, de trajetórias lindas de luta, né? E essas experiências que o companheiro Gelson traz, né? De uma forma de atuação na base, né? Como ele chamou de uma atuação discreta, eu achei muito interessante, porque tem de fato, né? É óbvio que não há problema nesse movimento de chegar à direção, participar da direção, pode ser alguma, ninguém que falou isso. Mas há uma crítica, né, de muita gente dentro das categorias de trabalho em relação a esse movimento, né? Às vezes atacam o tempo todo o sindicato, às vezes sem conhecer a história, né? A história que o Chiquinho colocou, por exemplo, sem conhecer a história de cada categoria, mas o tempo todo só tacando pedra, né? Sem fazer nenhum movimento de participação e tal. Mas ao mesmo tempo criticam isso, né? Ah, quando se torna diretor, some da base, não tem mais esse contato, mais essa relação. Isso é uma crítica que eu observo recorrente, né, em algumas categorias. Então, é legal poder refletir sobre isso junto com vocês, que têm essa experiência, esse acúmulo, né, teórico de análise, né, dessa experiência que vocês vivenciaram e de luta. Então, acho que é fundamental. Eu tenho algumas questões sobre isso para vocês. Questão do abaixo-assinado, ó, o Éder está comentando aqui, né? Brilhante essa estratégia do abaixo-assinado redondo, né? Uma forma de se proteger ali contra categoria, porque a gente sabe que quem lidera, quem inicia o movimento sempre sofre essas represárias, né? Esses ataques. Então, são várias estratégias aqui que certamente não tem nada de passado, são super atuais, super necessárias hoje. Então, muito obrigado, né, por compartilhar tudo isso. Você falou da questão do teatro, Gelson, eu lembrei das trabalhadoras domésticas, que também tem um grupo de teatro, né, trabalham com a esquete do teatro do oprimido, para trabalhar desde a questão da alfabetização, né, que tem muitas trabalhadoras que tiveram esse direito negado, né, a escolarização, e também de organização da luta, né, de discussão política, de formação, compreensão dos direitos, enfim. Também é uma estratégia utilizada por elas. Muito bacana poder ouvir essas histórias. E aí, a partir desse panorama geral, né, da experiência de vocês, da trajetória no sindicato, e a partir do que o Chiquinho colocou, da história do sindicato em si, queria que vocês comentassem um pouquinho essa articulação das lutas, né, dessas pautas que são mais próximas ao trabalhador ali na sua categoria, e essas pautas macroeconômicas, né? Como é ainda hoje o desafio de fazer essa articulação? Porque é isso, diante dessa galera que às vezes não tem esse contato, essa paixão, pô, é muito bacana ver o Chiquinho falando da empresa com esse entusiasmo que ele falou, que dificilmente numa empresa privada, mesmo, né, se chamando de colaborador, fazendo todo aquele discurso que a gente sabe que existe, as pessoas não têm. Então, quando você tem essa relação histórica e afetiva com a instituição, é por valorizar o bem público, né? Por todo um compromisso ali que foi estabelecido. Então, colocar um pouco dessa dificuldade, né? A partir da experiência de vocês, um que atuava, né? O Gelson que atuava mais no chão de fábrica, ali como uma estratégia de atuação, e o Chiquinho, né? O Francisco, conseguiu atuar na direção, como eram as estratégias, os desafios para poder fazer essa articulação das pautas mais próximas à categoria e essas pautas políticas mais amplas. Douglas, quando a empresa, a concessionária, assumiu no dia 5 de abril, em torno de 1.000 trabalhadores foram afastados. Aqueles já não servia mais para o sistema. Ficou, a partir do dia 5 de abril de 1998, em torno de 740 trabalhadores. Esses trabalhadores experientes, eles eram considerados pela empresa salário teto. São pessoas que era mal visto, porque eles tinham uma cultura diferente. Eles tinham questões de sindical. E isso ele não era bem visto.
Os novos trabalhadores que foram contratados, muitos de terceirizadas e muitos empregados de empresas que naquela época havia o desemprego muito grande. E quem entrou na empresa, eles foram contratados não como profissional, mecânico, eletricista, técnico, e sim como oficial de manutenção. O oficial de manutenção existe aonde? Casa e vídeo, lojas americanas, metrô e Supervia. Então, você quando sai da empresa com a tua carteira assinada, oficial de mecânico, oficial de manutenção, o chefe da outra empresa vai falar assim: meu filho, você faz o quê? Eu sou eletricista. Aí está oficial de manutenção. Isso foi a primeira entrada que a empresa colocou a marca dela em cima dos trabalhadores. Aqueles empregados, tá? Eu não gosto de falar a palavra colaborador, que tem um colega, o Web deve estar ouvindo e ele vai lembrar disso, tem um colega que ele fala, ele também deve estar assistindo. Ele é conhecido como Gerson Boca. E ele fala, o colaborador é aquele que, quando tem uma necessidade sua ou de um amigo para bater uma laje, ele vai. Ele vai como um colaborador. Acabar ter um pouco mortadela, ter um feijoada, ter um angu, ele está colaborando contigo, porque ele é igual a você. Então, é colaborador. Se o cara não é esse caso, ele é empregado mesmo. Então, tá. Vamos voltar para o metrô e nesse período desses 740 que ficaram. Eles tinham um salário considerado elevado, são baita profissionais, os caras manjavam do sistema, aquele que era piloto era os bons, o cara que, administrativo, o cara conhecia, entendeu? O eletricista, o cara... Então, os caras, eles foram preparados, os caras tiveram uma formação. A maioria deles vieram de empresas top, como a Vale do Rio Doce, Rede Ferroviária, da Varig, da Cruzeiro do Sul, da Manchete. Essas pessoas vieram para trabalhar, fizeram um pelotão para trabalhar no metrô. Os caras tinham uma experiência, entendeu? Divina. Então, eles trouxeram a experiência dele para trabalhar no metrô, mas com a experiência deles tinha que ter se valorizado, porque os caras sabiam, entendeu? Para fazer os trens rodar, eles tinham que ter pessoas que tivessem conhecimento daquilo. Então, a empresa teve que abrir, na época, a Companhia do Metropolitano, dar condições para ele, através dos acordos coletivos, os ganhos, entendeu? Hora extra, na época, um valor acima do mercado, 6 horas diária, 36 horas por semana, 14º, entendeu? Triênio, essas coisas todas teve que dar para poder trazer esses profissionais que não eram apenas profissionais, eles eram considerados excelentes profissionais. E eles vieram para o metrô. Só que do dia 5 de abril de 1998, esses companheiros começaram a perder valor. A empresa falou assim, vamos deixar eles começar a passar o serviço. Aqueles novos, como eu, nós íamos fazer aquele serviço e você ia sendo capacitado aos poucos para poder assumir aqueles postos. E aqueles companheiros que ficaram, eles começaram a ser demitidos. Começaram a ser demitidos. E hoje não existe 20. Entendeu? São pessoas com conhecimento acima do padrão. Porque aquelas pessoas tinham um salário e tinham benefícios acima do que a empresa pode dar. Esses que ficaram, Douglas, eles tiveram que abrir mão de direito que eles tinham
para poder permanecer na empresa. Olha, teve que abrir mão. Eu conheço alguns que tiveram que abrir mão, tanto de 6 horas, entendeu? Como 14º, entendeu? Para poder continuar na empresa. E as pessoas novas iam se qualificando dentro da oficina, dentro de estação, de escritório, e aqueles mais velhos iam sendo limados, ia sendo dispersado. No acordo coletivo, tá? Em maio de 2000, a categoria ela é mesclada. Uma parte antiga e uma parte nova. A parte nova, empilhada, entendeu? Quando escutava aqueles caras da antigo falar, pegava o microfone e falar que é isso, que é aquilo. E a empresa, ela bancou que ela não ia dar o que a categoria estava pedindo. O que é que a categoria fez? Greve. O metrô, a concessão do metrô do Rio de Janeiro foi a primeira concessão do Brasil a fazer uma greve. Eu estava nela. Nós se reunimos na estação Praça 11 e foi feita uma caminhada até o sindicato, na Avenida Rio Branco 277, na época. E, quando chegou na Presidente Vargas com a Rio Branco, o presidente do tribunal ligou para o presidente do sindicato, na época, Evandro Lima, chamando-o por reunião. Houve acordo, foi para a reunião, a greve acabou e a categoria ganhou. E continuou a mudança. Foi a primeira folha, foi a segunda folha, e essas pessoas que entravam no sistema, eles começaram a ver que ser do sindicato, ser filiado, não era bom. Pessoas que têm o primeiro emprego, ou então ele presta serviço militar, quando ele entrava na empresa, ele vê aquilo, falava de sindicato, não é bom para os ouvidos. Quer ter um futuro na empresa? Não cola com pessoas de sindicato. Evita se filiar ao sindicato. É essa proposta da empresa, da concessão. Fazia isso e faz até hoje. Sim. Chiquinho, então, essas experiências são muito, né, comentando, vai muito ao cerne do que eu perguntei, isso é muito bom. Você vai exemplificando, né? Eu queria, antes do Gelson comentar também essa questão, eu queria pedir para você, rapidamente, pontuar, só para quem está ouvindo e não conhece os termos, o que é, por exemplo, sindicato patronal e trabalhadores ou direção pelego. Bem rapidamente, para passar para o Gelson. Vou para o sindicato pelego. O sindicato pelego é aquele que não defende a bandeira do trabalhador. É aquele que se omite na defesa dos direitos trabalhistas, em defesa do trabalhador. Graças a Deus, eu passei por essas gestões. Hoje o sindicato está em uma mão, mas tem uma posição política diferente. Não é pelega, mas tem divergência no encaminhamento de proposta. O patronal, entendeu? Tem pessoas, muito trabalhadores, que estão com você, conversam com você,
mas ele tem uma posição bem patronal. E tem pessoas que a gente sabia que ele era patronal. E quando a gente queria, a gente mandava um recado para a empresa, para a chefe, através daquelas pessoas. Então, tem colegas que nós temos como trabalhador, tem que observar isso. Tá? Tem pessoas que ele é intuito dele Sim. fazer esse leve e trás. Ele quer ser favorecido na empresa e, para isso, não importa se isso daí é ruim para a categoria. Importante você explicar, porque tem uma série de trabalhadores novos que não conhecem esses termos, né? A galera que não passou por essa experiência do sindicato é importante. A gente vai fazer uma roda aqui para debater o sindicato patronal, porque a gente sabe que tem alguns sindicatos que são, às vezes, formados, sindicatos dos trabalhadores, mas que são formados pelos próprios empresários. Né? Só para dizer que tem, mas, ao mesmo tempo, eles ficam o tempo todo ali, né, conduzindo as pautas. Gelson, passo a palavra aí para você comentar essa questão dos desafios, né, do sindicato e essa dificuldade de articulação das pautas micro e macroeconômicas. É o seguinte, infelizmente, estamos vivendo uma realidade bastante complicada. Que essas pautas macro, como você fala aí, né, para elas serem conduzidas e ter sucesso, precisa de um sindicalismo forte, organizado, né, e que mobilize realmente as categorias dos trabalhadores como um todo. Porém, o sindicalismo no Brasil está passando por uma fase de esvaziamento muito grande. Isso se deu a partir do neoliberalismo dos anos 90, principalmente a partir do consenso de Washington, né? uma reunião em que foi analisado e modificado todas as questões de gerenciamento, né, industrial e tal. Então, ali, com a abertura de mercado, tecnologia, né, e situações de represália, né, estratégia de enfraquecimento dos sindicatos, nesses dados que o Chiquinho está mencionando aí, entendeu? Isso tudo foi incrementado de forma que o capitalismo conseguiu, né, primeiro com o desemprego, então já esvaziou os sindicatos, né? Jogou a massa enorme para as periferias, desemprego total, né? E a tecnologia veio para substituir o homem. Conclusão, né? Tem essa massa de trabalhadores que não está organizada em nada, muito menos no sindicato, né? Entendeu? Então o sindicato perdeu a sua força, né? E tem outros problemas muito complicados, né? Que é a questão divisionista, né? Os sindicatos se dividiram demais em correntes políticas, né? Atrelaram as suas práticas aos partidos eleitorais, né? Então, há uma brigaiada muito grande, né, nas direções sindicais, né? A ponto de existem sindicatos aí que, né, a gente ia, em alguns lugares do Brasil, o trabalhador ia numa assembleia, mas saía decepcionado porque a galera entrava na porrada, né, por conta de posições, principalmente posições divergências, ali como o Chiquinho falou, não é? Ponto de vista, né? Então isso tudo é reflexo, né? Reflexo da conjuntura, e os sindicalistas não souberam como se adaptar a essa conjuntura e manter um sindicato, né, unido, forte, né? Aí levou a isso, né? Então aí é divisão nas diretorias, é divisão nas centrais, né? É criação de dezenas de centrais, né? Dezenas de partidos políticos, tudo com o propósito de que isso é para avançar na luta dos trabalhadores, e, no entanto, foi o inverso, né? Não
nem né, esses movimentos dos partidos políticos, dos sindicatos, não conseguiram ter sucesso nas pautas. Muito pelo contrário, né? Aconteceu o inverso. Perdas, né? Imagine quanta perda que nós tivemos de conquistas, né? Com relação ao trabalho, às leis trabalhistas, enfim, muitas conquistas do passado que foram feitas a partir dessa organização, nós perdemos, né, em função dessa realidade, entendeu? Então, trabalhador está realmente prejudicadíssimo, né? É claro que a conjuntura é cruel, né? É muito brava, né? Então, e é por isso que eu digo, sindicato, né? Mesmo assim, sindicato esvaziado com toda essa problemática, né? Mas é uma coisa que tem que ser valorizada, porque é ruim com ele, é bom, vir com, como que é? É ruim com ele, melhor, né? Ruim sem ele, melhor com ele, entendeu? Então, defendo isso, né? Apesar de toda essa realidade, nós temos que salvar os sindicatos. Salvar os sindicatos. E como é que vamos salvar? Se reinventando. Se reinventando dentro dessa conjuntura. A tirar lições, avaliar essas práticas, esses erros, né? E não deixar o sindicato morrer. Nós temos essa obrigação. Nós, né, de liderança histórica que tanto atuamos por aí, temos essa obrigação, né, de não deixar o sindicato morrer. E, né, reerguer. Iniciativa começa a sua, por exemplo, de levar o debate para a favela. É um caminho. Já é uma pequena luz, né, um vagalume que está apontando ali. Entendeu? Então, é essa a minha análise, o meu comentário. Muito bom. Douglas. Obrigado. Opa. Douglas, Vai lá, pode ir. Referente a acordos coletivos, no tempo que eu estive na categoria, eu devo ter participado de uns 15 acordos coletivos, ou seja, 15 anos consecutivos. Para uma comissão estar atenta num acordo coletivo, os membros eles têm que ser preparados. Eles têm que ser tipo um treino, é igual futebol, tem que treinar. Porque numa mesa de negociação é igual a um teatro. Tem um bonzinho, tem um ruim, tem uma cena, mas tem uma hora de a vera. Você não pode, se você quer 10, tu tem que pedir 15. Então, as pessoas, e tem tudo a forma de pedir, de como apresentar, de como defender. Quando você pede, você tem que pedir e ter defesa para aquilo. Por que você está pedindo aquilo? Vou te dar um exemplo. Quebra de caixa de bilheteria. Aumentar de 7% para 10%. Tem que ter defesa. Não é colocar no papel e apresentar. Tem que ter pessoas para defender aquela cláusula. Cada cláusula é uma defesa. Quando você apresenta uma pauta de reivindicação, tá? Elaborada pela categoria, e você não tem defesa para nenhuma daquelas cláusulas, você não vai conquistar. Os diretores ou membros da comissão, qualquer comissão, se não tiver, tipo, um treinamento, uma formação, a categoria não vai conquistar o que está pedindo. Então, não adianta você formular e apresentar. Tem que ter um treinamento, tem que preparar as pessoas para defender o que é aquilo, por que ele está reivindicando aquilo. Porque quando o trabalhador, a categoria em si, sugere
uma cláusula, e essa cláusula é encaminhada à empresa, ela tem que ter pessoas preparadas para defender aquilo. Não é só fazer, entregar e a empresa vai dar, que a empresa ela não vai dar nada. Ela só vai dar se ela tiver convicto de que aquilo dali vai ser bom, vai ser razoável para ela e bom para a categoria, e ela vai ter proveito daquilo que ela cedeu. É isso. Então, as pessoas apresentam uma pauta de reivindicação fora do normal. É o que está acontecendo hoje na categoria metroviária. Pede 30% de reajuste. Está errado ou não? Não sou eu que vou julgar. Eu nunca faria isso. Entendeu? Eu nunca faria isso. Nem toparia fazer isso. Eu não defenderia uma cláusula dessa. Quanto está a inflação? 5%. Você pede todo ano pelo INPC. Aí no ano seguinte, esse ano, a gente vai pedir pelo IPC. Tá certo? Já aconteceu na nossa categoria, na justiça, a desembargadora fala, ó, vocês estão perdendo porque todo ano vocês pedem pelo INPC. Está entendendo, Douglas? Sim. Então você tem que estar preparado para poder fazer uma pauta de reivindicação. Você tem que ter preparado uma comissão de negociação para poder defender cláusula por cláusula. Sim. Não quer dizer que aí vai entra a questão da formação, né? Aí entra a questão da formação. Genote está fazendo falta. Por quê? O Genote não, o pessoal de lá, eles são assim, eles são ligados a esse grupinho. Vamos botar quem? Não querem ter formação. As pessoas acham que quando chegar numa mesa de negociação, vai resolver os problemas. E não vai resolver. Porque a empresa é empresário. Empresário não quer perder. Ela pode, no mínimo, ceder alguma coisa. E para ceder, ela tem que ter a comissão negocial dos trabalhadores, ela tem que ser treinada, tem que ser preparada, ela tem que ter convencimento na sua fala para defender cláusula por cláusula, ponto por ponto. Sim. Ela tem que estar alinhada, todos os membros da comissão, porque tem pessoas que um é mais forte do que o outro no convencimento, e a empresa tenta tirar aquelas pessoas do jogo para poder aquela pessoa não atrapalhar, colocar outra pessoa que é menos preparada, que a empresa vê na mesa que aquela pessoa, aquele fulano, não tem preparo nenhum e manda ela falar alguma coisa. Quando ela vai falar, ela jogou o caldo fora. Então, Francisco, aí tem dois aspectos, né, que vocês estão abordando. A gente está falando, eu estou falando do macro, do negocial. Sim. Então, são dois aspectos que se articulam, né, na minha compreensão. E esse trabalho lá, de fazer esse trabalho de base, de manter a categoria unida e de ter esse reconhecimento e essa importância do sindicato, e ao mesmo tempo essa formação que se dá pela prática, pela luta política, né, porque a gente se forma na luta, e a formação também, né, com, às vezes, instituições de fora mesmo, para entender essa questão da negociação, inflação, etc., entender economia, neoliberalismo, né, as articulações que estão para além do nosso dia a dia ali, que a gente consegue, às vezes, visualizar naquela correria do trabalho. Então, vocês apontaram aí, Gelson, você, alguns problemas, né, que estão identificados. Eu queria que a gente fizesse uma rodada agora para apontar possíveis soluções, né, no sentido de entender, beleza, esse aqui é um problema que a gente identificou, né, nessa experiência que nós tivemos, nesse sindicato. Agora, de que maneira a gente pode, né, superar isso, apontar alguns caminhos para poder... Óbvio que ninguém aqui tem receita, não é isso, mas apontamentos que a gente possa refletir aí e servir de experiência para outros sindicatos. O Gelson pode começar. Por favor. Muito bem. Como eu falei ali, o sindicato tem que se reinventar, né? Tem que mudar todas as formas de lutas, né? E de práticas para poder sobreviver e trilhar o caminho
mais acertada. Então, nessa conjuntura, o que eu acho que os sindicatos têm que fazer? Primeiro, conforme elogiei a iniciativa aí, realmente, o sindicato tem que ir para a periferia. É na periferia que estão os trabalhadores. Então, é ali que vai se poder fazer um processo de formação, né? E de fazer esses trabalhadores entender o sindicato. Então, o sindicato tem que incentivar a participação dos associados nas suas reuniões e assembleias para discutir os problemas e achar saída. Isso, alguém vai dizer, mas o sindicato já faz. Só que o sindicato faz assembleia, né, para informar e colocar a coisa pronta. Não é uma assembleia para discutir, para ouvir os trabalhadores. Entendeu? Então, você tem que criar essa prática. Enquanto não... Né, é uma coisa da diretoria, não é do trabalhador. Então, tem que mudar essa prática. Sugiro os sindicatos organizarem departamentos de jovens, de mulheres, né, nas periferias, para fazer os debates, né, nesses departamentos. Né, e criar organismo que faça o trabalhador sentir participando, sentir estar dentro. Vamos dizer um exemplo, né? O sindicato criar uma creche numa favela, numa comunidade, entendeu? Uma creche é uma coisa concreta que vai beneficiar o trabalhador. O trabalhador vai dizer, isso é aqui do meu sindicato. Imagina a mãe de família tendo que deixar um filho para ir trabalhar. Uma coisa proporcionada pelo sindicato. E dali, o sindicato, né, utilizar desse espaço para discussões, para esse processo de formação. Deve criar delegacias sindicais em vários bairros, porque ali vai nascer o espaço, né, para o sindicato chegar ali. Né? Tem uma delegacia. É uma reunião da delegacia do sindicato, entendeu? Então, imagina isso como favorece essa, né, e essa formação. Concretamente, para o Sindicato dos Metroviários, né? Uma proposta, uma coisa que ia fazer o sindicato, né, ir bem para a base, vamos dizer, criar uma cooperativa de transporte alternativo, né? Considerando que o sindicato é desse segmento, né? Uma cooperativa de transporte alternativo, tem muito no Rio de Janeiro. Né? Imagine isso feito pelo sindicato, entendeu? Então, é uma forma, né, do sindicato, né, mudar a sua prática e fazer com que o trabalhador se aproxime, né, e queira fazer parte do sindicato. Porque a realidade hoje, o trabalhador não quer nem escutar. É falar de sindicato, né? Nossa, né, entendeu? Parece bicho do outro mundo, entendeu? Agora, se ele tem a oportunidade de trabalhar numa cooperativa do sindicato e é beneficiado, imagina a visão dele como vai mudar. E a dele, a dos filhos, entendeu? E aí por diante, entendeu? Mas, nesse processo todo, o sindicato tem que desenvolver a formação teórica e a formação da consciência de classe. Teórica é aquilo que o Chiquinho falou, né? Tem que recorrer a uns geonóticos da vida, né, para se preparar, teoricamente, tecnicamente, mas também em termos de consciência. O sindicato está cheio de militante revolucionário, político, né, e que sabe disso, sabe que sem consciência de classe o trabalhador não avança. Né? Então, minimamente é por aí que eu proponho. Né? Beleza? Boa. Muito bom. Chiquinho, está com a palavra. Opa! Douglas. Oi. Opa, vou lá. Eu vou
eu vou no caminho, tá? Tem muitos sindicatos que cada um tem uma forma de atuar, de trabalhar. Eu vou falar, não devia, mas vou falar, pela categoria que nós trabalhávamos recentemente. Para mim, eu não acho, para mim, há uma necessidade imensa de o trabalhador ter mais contato com os seus representantes. Ter pessoas que falem o linguajar do peão. O peão, o trabalhador, o peão de trecho, ele quer ouvir aquilo que interessa a ele. Melhorias, propostas de um reajuste, de um futuro na empresa. Mas para isso tem que ter a participação dele. As pessoas precisam entender que o sindicato ele não é para estar a cargo vitalícios. Mesmo estando há algum tempo, é devido à vitória que o segmento que eu estava dentro dele, do sindicato, ganhava, fomos ficando. Mas hoje, a gente vê que os trabalhadores não têm uma pauta, tá? De diálogo. Os quadros de aviso em todas as áreas, estações, centro de manutenção, tem um quadro de mais ou menos 1,20 m por 80 m, para colocar os cartazes, os chamados. Hoje, bem dizer, não existe isso. Colocar nesses quadros aviso, chamada, as pessoas precisam conversar mais com os trabalhadores, principalmente os jovens. Os jovens, eles entram na empresa sabendo que o sindicato é o mal maior. E se os representantes da categoria, ou os sindicalistas, não chegar, se apresentar e mostrar que ele é igual a ele também é um trabalhador, ele é um ser humano, que ele está ali para defender a pauta dele, o negócio não vai andar. As pessoas acham que está no sindicato é para ter liberação, é para, na hora que quiser, pode viajar. Estou falando isso da nossa categoria hoje, do metrô do Rio de Janeiro. Então, o que nós precisamos é ter pessoas comprometidas com a categoria. Não adianta eu apresentar, colocar lá no quadro e ir embora. Não, tem que estar lá para o debate. Tem que, no pior momento deles, você tem que chegar e defender. O trabalhador ele precisa ter a ajuda do sindicato. Mas o sindicato, através dos seus diretores, tem que mostrar para esse círculo vicioso, que são esses novatos, que ele pode ganhar se ele estiver no sindicato. Hoje o sindicato está totalmente desestruturado. Questões políticas, questões financeiras. Os sindicatos tiveram oportunidade de fazer um pé de meia quando recebia o imposto sindical. Deixaram de receber e muitos acabaram. Nós saímos da direção do sindicato e deixamos um valor considerado em caixa. Hoje, nós temos informação, temos certeza que não tem mais nada. É uma má administração. E você vai na base. O que é a base ganha e troca? Nada. O que o seu Gerson falou
é uma grande verdade. A política partidária, ela hoje está na frente dos interesses dos trabalhadores. Vou falar uma coisinha aqui. Eu sou do Partido dos Trabalhadores. O senhor Gerson sabe. Ele, como ninguém, nunca me viu com a camisa do PT. Porque, antes de mais nada, eu tenho que respeitar a categoria. A categoria não me elegeu porque eu sou de um partido. A categoria me elegeu, na época, por eu ser representativo para eles. Porque eu dava retorno para eles. Então, isso daí é bom para os movimentos hoje entenderem. Nós, como trabalhadores, temos que vestir ser humilde e vestir a blusa de assim, eu me disponho a defendê-lo, trabalhador. Trabalhador, em si, ele entra desestruturado, sem conhecimento, não conhece leis, não conhece direito. E o sindicalista, ele é obrigado a conhecer, ele tem a obrigação de conhecer, ele tem a obrigação de ensinar os novatos, principalmente. Ele não tem que ter preconceito de religião, de cor, de nada. E hoje tem. Hoje, muitos sindicalistas não defendem a pauta dos trabalhadores, que eles acham que alguma coisa não é aquilo que o governo quer, porque ele é bolsonarista. Ele não vai defender a pauta que a classe quer. Ele se omite, se esconde, não tem interesse. Ele tem interesse em estabilidade. Não vê o próximo. E isso não é bom para nós, que tivemos um passado numa entidade. O que é que a gente pode fazer? A gente fica olhando, a gente lamenta, a gente fica triste. Entendeu? Chiquinho, Então, não, essa reflexão, desculpa te interromper, mas essa reflexão que vocês trouxeram, né, é muito, muito boa, muito importante. A gente sabe que tem um problema histórico de aparelhamento, né, do sindicato, assim como tem de alguns movimentos sociais, junto a determinados interesses eleitorais, que às vezes fica à frente. Não tem problema nenhum ter articulação, né, se apoiarem, né, obviamente o posicionamento não é antipartidário, que isso é um movimento fascista, mas o movimento é suprapartidário, né? Você colocar as pautas da classe trabalhadora à frente de pautas eleitorais, enfim, pauta de um partido A ou B ou C. Essa é uma questão fundamental, que infelizmente se perdeu, né, nos últimos anos, né, inclusive no governo do PT, enfim, são problemas, são críticas que a gente precisa fazer e análises que também precisam ser feitas. E a fala de vocês, que foi muito boa, né? Está sendo maravilhoso, uma aula de um encontro muito enriquecedor, assim, está sendo muito bom mesmo. Sei que muita gente vai acessar isso depois e vai aprender muito com essa história, com essa experiência. Me lembrou muito uma fala, uma vez, uma conversa que eu tive com o Vitor Janotti, né, que vocês lembraram aqui, um importante operário da comunicação, da formação política, que a gente estava discutindo justamente isso, os problemas, né, do sindicalismo, como foi a partir de um cineclube, né, lá no centro da cidade, os desafios que estão postos aí para o sindicalismo hoje. Né? E também lembrando do contexto, né, da época que ele entrou no sindicato, no período da ditadura, né, empresarial militar, que havia um movimento de até estudantes, né, universitários e lideranças entrarem no chão da fábrica, né, para atuarem ali, como o senhor já se colocou, né, uma atuação mais próxima ao chão da fábrica para ajudar nessa organização. Aí um movimento que a gente tem hoje, pelo menos nos últimos anos, é que
à medida que essa pessoa que era ali do chão da fábrica passa, né, para uma direção, para algum outro espaço, e eu sei que tem muito trabalho, tem muito trabalho, e conciliar isso com o trabalho não é fácil, mas rompe um pouco esse contato direto com quem está lá no dia a dia, né, da empresa. Então, talvez esse seja um problema grave também, né, dessa ruptura, da pessoa sair daquele chão, junto ali aos trabalhadores, dependendo da função, da área, né, e ficar na direção sem ter esse contato de maneira mais próxima. Óbvio que é um desafio fazer as duas coisas, você manter os dois espaços, mas eu acho que é um desafio, uma reflexão importante a ser feita, porque muitas dessas acusações, às vezes, vêm de um trabalhador que não vê o sindicato na empresa, não vê o sindicato próximo, nas favelas, né, nos espaços, e só vê o sindicato em período de eleição, né, em período de eleição de uma nova chapa, de uma nova direção e tal, que se aproxima. Então, há também muita crítica nesse sentido. E aí as reflexões que vocês trouxeram foram fundamentais para a gente poder pensar isso. Só uma deixinha aí, Douglas. Opa, vai lá. Hoje, devido à situação financeira, de algumas entidades sindicais Sim. não ter valores para poder contratar funcionários, muitos trabalhos administrativos da entidade é feito por diretores. É o que acontecia lá no nosso, entendeu? Sim. Então, você tinha que dar uma acelerada no serviço interno, serviço que deveria ser realizado por uma secretária, uma pessoa de ofício. A entidade, por não ter verba e não ter condições de pagar, quem fazia era o diretor eleito, entendeu? Ele que, em vez de ir para a base, estava fazendo o papel do diretor do sindical, ou trabalho sindical, ele não faz, porque a máquina do sindicato ele tem que andar. Sim. Então, ele tinha que assumir um papel na administração e como se fosse um empregado do sindicato. Mas, na verdade, ele estava trocando o papel sindical pelo administrativo para poder a máquina do sindicato rodar. Entendi. Não, é importante trazer essa experiência, porque são críticas e autocríticas que devem ser feitas para pensar como superar isso, como envolver mais trabalhadores para dividir um pouco mais, enfim, são questões aí de reflexão mesmo. A gente está caminhando para o final do nosso encontro, nossa roda de conversa, está sendo ótima, muito boa mesmo. E eu quero fazer uma última pergunta, uma última colocação para vocês refletirem comigo, para a gente encaminhar para as considerações finais. Que é o seguinte, o Francisco, o Chiquinho, colocou logo no início, na primeira fala, que num determinado momento, o Sindicato dos Metroviários, né, na gestão do Geraldo Cândido, né, um abraço aí para o companheiro, importantíssimo, um exemplo de luta, enfim, um exemplo mesmo de estar no chão e chegar a um cargo importante ali né, de representação parlamentar e voltar e não se descolar da base, enfim. Né, um abraço aí para o companheiro. Que nesse período o sindicato metroviário tinha uma estrutura, né, mais robusta, enfim, apoiou inclusive muitos outros sindicatos na sua formação, porque a gente sabe que tem sindicatos com grandes estruturas, né, inclusive com uma participação mais efetiva, né, com mais dinheiro, uma estrutura física, né, mesmo, e tem sindicatos bem menores, tem sindicatos que não têm toda essa robustez, né? E o Gelson apontou, né, uma coisa importante, que é esse retorno às favelas, às periferias, como um papel fundamental para o sindicato se movimentar no sentido de superar aí esses problemas que foram colocados por vocês e que impactou nessa desarticulação do sindicato. Queria saber como vocês veem hoje, perguntando isso, né, também para o Francisco, mas especialmente para o Gelson, porque o Gelson atua num grande movimento social, o papel do sindicato junto aos movimentos sociais. Como vocês veem essa possibilidade de articulação, de diálogo, de apoio mútuo, enfim? Como é que você vê essa articulação? Como é que você avalia a importância disso e a possibilidade disso acontecer de maneira mais efetiva? Quem vai? Eu ou o Gerson? Pode falar, gente. Pode falar. Vai lá, Chiquinho. Vai lá, depois eu já complemento. Na época do Geraldo,
o sindicato tinha 97% de filiados no seu quadro. É um número expressivo, entendeu? Quase na sua totalidade de todos os quadros. Eu tenho informação que tinha até militar, que na época da ditadura, até militar era filiado ao sindicato. Para você ter uma ideia do número. E hoje, a média está em torno de 12%. Já chegou a 15%, mas está caindo. Tem essa dificuldade. Estou falando desse número teto, que chegou e está caindo. E passar para o seu Gerson, que eu estou com o número aqui, vou botar aqui, para poder fechar. Pode ir, seu Gerson? Eu vou dar uma fechadinha aqui com os números aqui, para poder a gente fechar com um número bem razoável, entendeu? Na íntegra. Beleza. Então, Douglas, essa ligação sindicato, movimento social, ela é essencial. Tem que acontecer, né? Porque é algo que se completa, né? E se ajuda, né? Porque os sindicatos, tem muita gente assim bastante intencionada dentro das diretorias, estão sufocados por essa prática de divisionismo, de atrelamento, isso que foi falado aí. Entendeu? Tem muita gente que não concorda com isso, mas está lá dentro e sufocado. Entendeu? Então, essas pessoas se ligando aos movimentos sociais, né, que tem mais essa visão, entendeu? Então, ajuda muito. Né? E eu digo isso baseado em Seu microfone fechou. Fechou aí seu microfone. Agora. Opa, agora foi. Beleza? Isso aí. Então, o nosso movimento, o MCP, tem um Plano Nacional de Lutas e Atividades, né? E nesse plano tem esse nosso plano divide em setores, né? Temos setor econômico, setor social, vários setores, né? E entre esses tem o setor sindical. Né? Então a nossa proposta é exatamente essa, né? Os sindicatos que historicamente foram ligados, né, aproximados ao movimento. Então, nós estamos articulando esses sindicatos justamente para abrir essa discussão, que a palavra de ordem é sindicato e para a base. Que o que está acontecendo com o sindicato está distante da base, entendeu? Então, essa distância da base provoca esses problemas dos trabalhadores não valorizar o sindicato, porque não vê o sindicato na base. Isso vale para os sindicatos operários, vale para os sindicatos rurais, vale para todas as categorias. Né? O sindicato precisa atuar na base. E, nesse sentido, né, é preciso haver essa ligação, esse diálogo, esse debate, para poder tirar o sindicato dessa inércia aí. Assim que eu vejo. Maravilha, maravilha, Gelson. Muito obrigado. Chiquinho, conseguiu aí os dados? Seu microfone está desligado. Seu microfone está desativado. Ele não escutou. Isso, agora está ativado, beleza. Opa! Agora foi. Oi? Agora sim, foi. Tá, beleza? Beleza. Tá. Perfeito. Então, Douglas, o ano, deu uma pesquisada aqui, eu não peguei o ano. A diretoria do sindicato, há uns anos atrás, assumiu a direção de uma escola de samba, Unidos de Manguinhos. Opa! Fazia os carros,
tal, não sei o quê, e estava no meio da comunidade. Fazia política, se divertia, e isso é política sindical. Até hoje tem pessoas que têm lembrança disso, que ia na Unido de Manguinhos, ali na Democrática, quase ali próximo do Jacarezinho, para poder participar. Nós hoje temos, próximo à estação, Estácio, que é próximo ao sindicato. Nós temos, além de Manguinhos, tem o Unido de Jacarezinho, tem o Unido da Ponte, na Pavuna, que é São João Pavuna. Estou dando um exemplo assim, que o movimento sindical pode estar presente, pode participar. Quando o seu Gerson falou de creche lá atrás, no Jacarezinho, lá dentro tem uma comunidade. Lá na comunidade tem uma creche. E como as estações estavam sendo muito assaltadas, o que a empresa fez? Mandou reformular, mandou dar uma roupagem, uma cara nova na creche do Jacarezinho. O senhor lembra disso, Gerson? Eu participei lá. As pessoas foram com pincel, latinha de tinta, entrou aquele pelotão de peão uniformizado para poder consertar a creche. Só que não fez isso com iniciativa do sindicato. Imagina fazendo isso com a iniciativa do sindicato. Não, fez isso com iniciativa do patrão. Exatamente. Então entrou na comunidade sem medo, porque, é claro, você está entrando uniformizado, com latinha de tinta, pincel, ferramenta, aí colocaram lâmpada, pintaram. Foi feito isso dentro da comunidade. E o custo é grande? Não. O custo não é grande. Tem eventos que é feito na entidade sindical que é uma fortuna, que você tem que fazer um jantar por fulano e beltrano, não sei o quê, que é lanche disso, lanche daquilo. Você poderia, seguindo a linha do seu Gerson na fala dele lá atrás, você batizar uma dessas creches. Você começar um grupo, começar a frequentar uma escola de samba da comunidade, que você está próximo ao sistema do metrô. Você que tem que fazer com que coisas que aconteceram no passado na categoria possa acontecer agora ou então no futuro. Basta ter vontade para poder fazer isso. Porque não é apenas dinheiro, de doar, de fazer. Não é apenas também um diretor ou dois. A direção em si ela tem que estar alinhada para fazer tais atos, como esse, de creche, participar de uma escola de samba, participar de um evento, de uma ajuda a uma comunidade, uma campanha de doação de alimentos. Mas isso, o retorno não é financeiro, não é retorno. O retorno é política sindical. Que isso vai dar retorno. As pessoas vão ver aqueles dirigentes com bons olhos, como uma iniciativa fora do normal, do que se vê por aí. Então, eu acho que isso daí seria uma prática que poderia, não só para os metroviários, mas para as outras entidades, para poder chamar para o seu quadro novos filiados, entendeu? Tentar mudar a imagem que ela tem, entendeu? Hoje, porque a imagem hoje do sindicalismo está um pouco arranhada, sim. Está arranhada. Devido a várias circunstâncias, está um pouco arranhada. Então, precisa-se ter uma roupagem, uma mudança de postura dos dirigentes para poder ter vontade
de implementar movimentos, atos, que seja bom, não só para a entidade deles, mas sim para o social em geral. Muito bom, Chiquinho. Obrigado. Só acrescentar aqui um comentário do Eber, né, que está acompanhando aqui. Eber. Então, o Eber colocou aqui, né, que mantivemos uma cooperativa de crédito e também uma creche, ambas administradas, está lembrando aqui, né, complementando, dialogando aqui com a gente. Obrigado, Eber, pela contribuição, está participando. Bom, a gente está chegando aí ao fim, né, dessa conversa, que foi muito boa, muito importante. Eu quero agradecer desde já por vocês terem aceito o convite de estar aqui, né, dividindo, compartilhando com a gente essa experiência, essa análise crítica que é fundamental, esses apontamentos, essas reflexões que a gente espera que chegue aí a outra geração de trabalhadores, a quem está aí nos sindicatos, na luta, quem não está também, que possa compreender a importância e o papel histórico, né, dos sindicatos e que possam, de alguma maneira, se aproximar, entrar para poder compor aí essa luta, que é tão importante. Então, passo a palavra para vocês se despedirem, né, fazerem suas considerações finais para a gente fazer o encerramento. Quero lembrar aqui que eu tive a honra de participar da despedida do Gelson, né? Eu estava lá numa reunião, não cheguei a participar da despedida do Francisco, mas foi um encontro muito emocionante, muito interessante, né? Aquele montão de gente, aquele montão de trabalhador, jovens, né? Pessoal mais velho, pessoal mais jovem, um reconhecimento muito grande, né? E eu acho que essa atuação no chão ali da fábrica, também próximo, ao mesmo tempo lutando, fazendo as reflexões, fazendo a articulação política, mas estando como exemplo ali, de estar ali no dia a dia, de não faltar, de não chegar atrasado, um compromisso, né, político, né, um compromisso com a profissão, com o trabalho e articulado ao compromisso com a luta. Eu acho que isso refletiu muito naquele dia, naquela despedida e um grande exemplo. Né? Gelson é um grande exemplo, assim como Chiquinho e vários outros companheiros que a gente, nessa nova geração aqui, a gente tem muito a caminhar e muito a aprender com vocês. Então, eu agradeço aí mais uma vez. Eu só agradeço, Douglas, também essa oportunidade que você proporcionou, né, para a gente falar. Porque são histórias assim interessantes, mas que não tem os espaços, né, para... De repente, você proporciona esse momento. Então, isso é ótimo. Eu só tenho a agradecer. Obrigado mesmo. Viu? E continue aí com esse trabalho aí. Está muito bom. Sucesso total. Muito obrigado, Gelson. Francisco, querido Chiquinho, com a palavra. Douglas, foi um prazer, entendeu? De participar dessa conversa. Antes de eu encerrar, vou falar para você que o bom sindicalista, ele antes de ser sindicalista, ele tem que ser um bom empregado. Ele tem que ser um bom profissional, ele tem que ser muito responsável com o que ele faz, porque ele vai ser um espelho para a categoria dele. Se ele não for uma pessoa desse nível, ele não vai ser um bom sindicalista. Ele tem que ser humilde, além de ser um bom profissional. As pessoas sempre ganham na humildade. O convencimento está na humildade, na simplicidade. E, mais uma vez, foi muito bom estar com essa conversa. Essa pessoa que está na tela, esse Gerson, eu tenho ele como... como se fosse, se eu falar, tem o conhecido, tem um colega, tem um amigo e tem um parente. Isso daí ele é um companheiraço. É como se fosse um parente. Que quando eu vejo esse cara, dá vontade de dar uma apertada nele, porque é um cara que
sempre foi respeitador, sempre foi companheiro e sempre foi assim comigo. Então, no mínimo que eu tenho que fazer é isso com ele, porque todos o respeitou, todos têm um carinho por ele, mesmo ele estando longe desse tempo. E ele mesmo, ele participando de movimentos, muitas atividades, ele tem essa simplicidade de falar, é como se ele estivesse fazendo o básico, mas a simplicidade dele não deixa ele dizer, mas isso daí é um baita liderança. Porra, isso daí, porra, entendeu? Porra, eu tenho uma maior honra em dizer que eu tive o prazer de conviver com essa pessoa em torno de uns 20 anos. Seu Gerson, boa noite, muito obrigado, um abraço fraterno. Obrigado a você, Chiquinho. Foi um prazer, tá? É tudo de bom. Estamos à disposição no que você precisar. Valeu, obrigado. Prazer é todo meu. Tudo isso que você falou a respeito de mim, eu falo de você também. Você é um grande companheiro, um grande amigo, né? Eu tenho muito orgulho de ter trabalhado 18 anos com você, né? E mencionar um aspecto aqui, não é 18 anos a pessoa atuar num sindicato, né? E sair do sindicato do jeito que entrou, né? Quer dizer, é sinal que você nunca foi subordinado, nunca foi cooptado, né? E você tem essa vida. Então, isso para mim é tudo. E além do afeto, do companheirismo que nós temos, tem essa admiração. Obrigado. 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 Muito bom, muito bom. Uma honra fazer parte desse encontro, proporcionar e estar junto aqui nesse encontro entre duas figuras históricas e tão importantes aí para a luta. Galera que acompanhou, sei que tem muita gente que não acompanha ao vivo, porque está chegando do trabalho, né? Então acompanha depois. Pode deixar aí os comentários, né? A gente vai dialogando. E compartilhe, né? Não para a gente ganhar curtida, nada disso, mas com quem você acha que é importante chegar essas informações, fortalecer aí, né, outros movimentos, outros sindicatos, outras lutas, que quanto mais pessoas chegar, né, essas informações, essa conversa, esse é o nosso objetivo, né? Contribuir um pouquinho com a formação, com a nossa formação para a luta que é tão necessária para a garantia dos nossos direitos. Então, boa noite aí a todos, a todas, e até quarta-feira que vem com mais uma roda de conversa. Um abraço, muito obrigado aí. Valeu, Douglas. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu.